Bom dia, primeira série. A nossa aula será gravada e hoje nós estaremos abordando o tema padrão de beleza. E nós convidamos, a gente trabalhar junto, a professora de artes, que é a professora Bazinha. Então, antes dela iniciar falando sobre a evolução do padrão de beleza através da história, nós vamos falar sobre o texto, sobre a atividade que vocês fizeram, que o título era Ser sarado é sinônimo de ser saudável? E o texto ele vem trazendo que nós somos influenciados pela mídia, com uma imagem ideal de corpo, que ao longo dos séculos, esse padrão de corpo ideal, ele foi se alterando, que é o que a professora Bazinha vai estar postando para a gente. Ele cita também algumas mudanças, que vai ser abordado também na fala dela, mas que atualmente nós estamos vivendo uma mudança no padrão de beleza. E qual é essa mudança? Que os corpos são fortes e sarados. Essa é a meta atual, ter um corpo forte e sarado. Porém, a gente não ouve falar nessa questão como obter esse corpo forte e sarado. Só que tem que ter o corpo, independente de como, ou seja, não está muito preocupado com a saúde, porque a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Atividade física em excesso faz mal, alimentação em excesso faz mal, alguns nutrientes para ficar com esse corpo, vamos dizer, sarado, utilizado também, faz mal para o corpo, né? E esse corpo sarado, ele dispõe também de muita disciplina. A pessoa ela fica disciplinada demais, ou seja, ela vai deixar de viver naturalmente para manter esse corpo sarado. Então, até onde isso é saudável? Até onde isso é qualidade de vida? E esse texto, ela traz, é uma nutricionista que vem falando. E ela encerra assim, fazendo duas reflexões. Uma, para nós pensarmos, existe realmente um corpo ideal? Isso é para a gente refletir. E ela conclui o texto com a seguinte frase: não existe um corpo perfeito, mas todo corpo ele é perfeito. Aí o que eu fiz com vocês? Pedi para vocês assistirem um vídeo onde vinha falando sobre o corpo bonito. Nem sempre é um corpo saudável, que ele é de um cirurgião. Vem falando cirurgião, professor de educação física. E o cirurgião ele vem destacando que às vezes a pessoa quer um corpo saudável, mas ela quer um corpo rápido, né? Ela não quer passar pelo processo demorado da espera, que é o que o educador físico vem falando. Mudar os hábitos de vida, praticar atividade física, não. Ele quer um corpo perfeito, rápido para ontem. Então, recorre à cirurgia. E lembrando também que o Brasil, ele é um grande recordista na questão de cirurgia estética. Tanto na questão da cirurgia estética, quanto na questão das pessoas que morrem ao procurar esse tipo de cirurgia. Por quê? Não buscam um profissional qualificado para fazer esse tipo de trabalho. Aí tinham 3 perguntas para vocês. Se na opinião de vocês, vocês tinham qual era a definição do corpo ideal, o corpo de uma pessoa que se sente bem, o corpo que seja saudável, quando uma pessoa aceita o que é. A segunda pergunta estava relacionada ao texto, que é o que a Bazinha vai estar abordando, que vem no texto também, e a última comentar sobre o vídeo. Então, eu peguei só duas questões para a gente não estender muito. Quando vamos em busca de um corpo imposto pela sociedade, nós ficamos doentes fisicamente e mentalmente. E a outra a aluna ela vem falar que ela concorda com o especialista, pois eles destacam que a ansiedade da pessoa por um corpo ideal vai causar problemas. Problemas para quem? Para a própria pessoa. E nós vamos ver que essa busca, esse padrão de beleza, realmente, ele vem sofrendo alterações no decorrer do tempo, e essas alterações, elas vão ser apresentadas agora pela professora Bazinha. Deixa eu só colocar aqui.
É isso aí, gente. Bom dia para todos, bom dia para quem eu ainda não falei. A gente vai trabalhar a estética e o padrão de beleza numa linha do tempo. Por quê? O que que a história faz com a gente? A história da arte e a história universal, ela consegue trazer para a gente tudo o que aconteceu na humanidade através dessa linha do tempo, da pré-história até os dias atuais. E aí, a gente vai começar a nossa apresentação exatamente pela pré-história. Pode passar o primeiro slide, Patrícia. Bom, isso. A gente estudou esse ano, vocês viram comigo, a gente ainda estava presencial, né? A Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf é a primeira estatueta de mulher encontrada ou feita pelo homem para deixar como, não para deixar, né? É, a gente vai ver através dessa imagem que foi feita para um ritual e que isso foi achado na cidade de Willendorf. Essa estatueta ela é muito pequenininha, ela tem 11 centímetros da altura desses meus 4 dedos aqui, e ela é de barro super preservada e é o que nos remete ao padrão de beleza ou ao padrão estético da pré-história. Por quê? Porque a Vênus de Willendorf nada mais é do que uma senhora grávida. E como é que a gente sabe que ela está grávida? Pela estrutura do corpo dela. Ela tem a barriga grande, ela tem o bumbum largo, o quadril largo, os seios fartos por causa da amamentação, e ela não apresenta o rosto. Por quê? Na pré-história, para eles não importava o rosto da mulher, o que importava era a função dela, e ela era reprodutora. Então, a mulher na antiguidade, ela era um mito, né? Ela era uma deusa, porque ela era quem fecundava, ela era fecundada e era ela que fazia com que as tribos ou as famílias se reproduzissem ou crescessem. Então, da pré-história, em padrão de belezas feminina, essa é a nossa referência. A mulher grávida. Então, se você não tivesse filho nessa época, você era uma mulher que não tinha serventia. Então, ela era reprodutora. E dos homens, que a gente não tem muita imagem, só tem uma imagem, uma escultura, que é do período da Idade dos Metais, que eu não consegui pegar, não consegui copiar, é o homem sendo o quê? Ou o caçador ou o guerreiro. É aquele homem magrinho, alto, bem magrinho, porque ele tinha que ou correr atrás da caça ou correr da caça. Então, ele era o caçador e mais tarde ele vai se tornar o guerreiro. Então, para ele guerrear, ele também tinha que ter o que? Agilidade. Então, um homem gordo obeso jamais serviria para ser caçador ou para ser guerreiro, tá? Então, o padrão de beleza, Idade Média, isso aqui a gente já há 30 mil anos antes de Cristo, é exatamente essa coisa da mulher como reprodutora e o homem como caçador ou como guerreiro. Pode passar, Paty. Agora a gente vai fazer uma viagem e a gente vai a 2500 antes de Cristo, que foi mais ou menos o que a gente estudou também no começo da nossa pandemia, que a gente viu o Egito, vocês já conhecem essas duas imagens. A imagem da Cleópatra, que é a mais famosa rainha do Antigo Egito, ela era a rainha de Alexandria, e a imagem de Nefertiti, que o próprio nome dela já diz que ela é a mais bela. O nome dela, o significado desse nome é a mais bela. E aí a gente vê a imagem do lado esquerdo de um Kouros, que são as primeiras estátuas dos homens egípcios, 2500 a.C., e do lado direito o casal de o faraó e a rainha, né, o casal de nobres, o casal de ex. E ele, a gente vê que ele tá o quê? Ele é uma pessoa magra, uma pessoa bonita, e ela também. Ela é uma pessoa magra, uma pessoa uma, uma estrutura mais enxuta também. Então, nós temos como padrão de beleza do Egito Antigo a Nefertiti e a Cleópatra, os dois grandes símbolos. E como representantes da beleza masculina, a gente vê os homens já com um corpo um pouco não, né? Um corpo mais atlético, até porque o faraó vai ser o representante de Deus na Terra. Então, ele tem que ser uma pessoa mais bonita.
Pode passar, Patrícia. Aí a gente vai para a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, nós estamos há 500 anos antes de Cristo. E aí nós temos como padrão de beleza, como referência, as deusas da mitologia e os deuses da mitologia. Mas vocês já sabem também, porque a gente também estuda isso, legal porque o primeiro ano viu toda essa primeira fase da história, eles viram já agora no começo. Então, o que, que a gente está vendo agora? A gente está vendo que o padrão de beleza é essa mulher do corpo mais longuinho, né? Ela é mais fechada, é mais alta, magra. O homem também é a mesma coisa, que a gente verá depois. Porém, na Grécia Antiga, a gente pode passar os homens, Patrícia. O que, que vai acontecer? O padrão de beleza, você ser belo, isso aí é essencial. E aí, o que, que acontece com essa beleza essencial? Se você nascer com um defeitozinho que fosse, dedinho grudadinho no outro, orelhinha de abano, o seu pai vai te levar para a beira do. Vai ter todo um ritual, você ainda é criança, né, bebê, e ele vai te oferecer a Poseidon. Ele vai te atirar dos penhascos da Grécia, vai te atirar ao mar e você vai ser uma oferenda para o Poseidon, porque você não vai servir nem para ser atleta e nem para ser guerreiro. Porque, se vocês estão lembrados, é exatamente na Grécia que vai começar o culto ao corpo bonito, ao corpo sarado, porque eles são atletas ou são guerreiros. Passa a próxima imagem, por favor, Patrícia. Não, vai para frente. Você voltou. Para frente? Não, você está voltando. É assim mesmo, Paty, é assim mesmo. A próxima, vai, passa mais um. Isso. Aí, gente, nós temos aqui no meio a imagem do discóbulo. O discóbulo, ele vai ser o típico atleta, jogador de disco, né, das Olimpíadas gregas. Os gregos foram quem criaram as Olimpíadas, foi quem criou também as academias e alguns aparelhos que a gente usa até os dias de hoje nas nossas academias são aparelhos que vieram dessa época, são aparelhos remotos, antigos, que é o caso do halteres, né, e do pezinho, que a gente trabalha aqui a parte do braço. Então, aquele halteres que você levanta com aquelas rodas pesadas do lado e aqueles pezinhos que a gente usa de musculação, isso aí vem desde essa época. Outros também, tá? A vara, o trapézio, a barra, muita coisa que se usa hoje, lógico, aprimorado, porém vem dessa época. Então, o discóbulo, ele está aqui como a representação máxima do atleta ou do homem de mais ou menos 500 antes de Cristo, que agora a gente estava em 2500 no Egito, agora a gente está mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Então, essa coisa do atleta, da barriga sarada, que a gente vê nos dias de hoje, é reviver, é um renascimento da arte greco-romana. E dos lados nós temos dois deuses da mitologia grega, que eu não lembro quais são, mas também que tem esse mesmo tipo, esse tipo atlético que é o que o grego teria que ser. Vamos lá? Pode passar. Pazinha. E lembrando também, meninos, que esse discóbulo lembra a gente, além desse corpo atlético, a prova de atletismo, que é o lançamento de disco. Que é dessa forma Isso. aí mesmo. Eu falei para o segundo ano, gente, que nas Olimpíadas de 1980 e alguma coisa, volta só um pouquinho, Paty. A Rede Globo, quando foi transmitida, volta lá no Discovery. O que ela fez? Na época era o Hans Donner, era o cara, isso, era o cara que era o chefão de animação e de arte da Globo. O que ele fez? Ele pegou o Beto Simas, que era assim, a capoeira estava no auge, ele era o mestre de capoeira mais famoso do Brasil, corpão sarado, igual do Discovery, e aí a Globo pegava essa imagem e o Hans Donner foi torcendo a imagem, e quando ele dava as costas e virava de frente, era o Simas que aparecia nu,
dessa posição, lógico, a genitália tapada, porque naquela época, então, ia ser um escândalo, né? E ele atira o dardo. Então, eles usaram, acho que foi nas Olimpíadas da Grécia que eles fizeram isso, na década de 80. E foi muito legal, assim, porque quem não sabia, quem não conhecia, teve que saber a história do Discovery, né? Que foi, acho que era a época, acho que era, não sei se era a Fátima Bernardes que fazia a narrativa, e ela explicou tudo isso para a gente, muito legal. Aí eu passei a olhar com outros olhos para as esculturas gregas, já olhando mais essa parte. Já tinha estudado, lógico, já tinha me formado há muito tempo, mas a gente ainda não dava aula de história da arte em artes, né? Então, eu comecei a estudar mais e a compreender e a aprender sobre a escultura grega. Pode passar, Paty. Nós estávamos há 500 anos antes de Cristo. Desses 500 anos, pode passar o próximo slide, até a Idade Média, a gente vai passar pela arte paleocristã, pela arte bizantina. E tudo que a gente está falando, gente, daqui para frente, tudo que eu vou falar daqui para frente, eu estou me referindo à nobreza, tá? Eu não estou me referindo à pobreza, ao pessoal pobre, os campesinos, os camponeses, os comerciantes menos endinheirados. A gente está sempre falando de pessoas que têm mais dinheiro, tá? A classe da nobreza e aos fidalgos. Então, é esse pessoal que a gente tem como referência. Volta para a Idade Média, ele pulou. Então, na Idade Média, que vai mais ou menos do século V depois de Cristo até o século XV, e vamos supor que desde os 500 anos antes de Cristo até mais ou menos o século V, as roupas desse povo é aquelas roupas que a gente vê nos estudos bíblicos, são aquelas túnicas, né, tipo Maria e José, aquelas roupas mais secas, sem grande volume, sem muito adorno, que é o que a gente vê na Idade Média também. E aí, nessa imagem do meio, aí, se a gente vai estudar a Idade Média agora no segundo semestre, a partir de agosto, isso é uma iluminura, que nós veremos também, e as iluminuras são livros, elas são imagens feitas nos livros onde conta toda a história, ou história bíblica, ou história de um rei, mas a primeira imagem é sempre um desenho. E aí a gente vê como seria a roupa das aias, né, das amas da rainha ou da princesa da Idade Média. Do lado esquerdo a gente vê dois reis com suas senhorias, com as suas rainhas, com umas roupas um pouco mais trabalhada, mais rebuscada, porém tudo aquela linha reta. Essa imagem que a gente vê do lado direito, a rainha está sentada no trono. Eu sei que ela é rainha por causa desse chapéu com esse tule. Alguns filmes que a gente vê da Idade Média, a gente vê que elas usam umas coisas grandes aqui do lado, tipo uns chifres, e esses cones com esse véu, né? E as senhorinhas ou as damas que trabalham ali para elas, provavelmente tecendo, parece que elas estão fiando, parece que elas estão tecendo alguma coisa, né? Porque elas enrolam linha no bastão. Então, na Idade Média, existe muita doença e provavelmente, gente, agora eu estou lembrando aqui, se vocês olharem para a imagem do meio, as pessoas estão todas pintadas. Isso pode ser uma catapora, um sarampo, uma varíola. E essa princesa que está com o dedo em riste, ela está fazendo uma bênção como se ela tivesse benzendo esse povo para eles se sararem, porque nessa época as doenças é igual hoje, né? As doenças estão ali em voga, muitos de tuberculose, tifo, N doenças, e eles não tinham, os médicos, o máximo que eram curandeiros. E aí se fazia de tudo para essas pessoas sararem. Nessa época, gente, nessa época não, até mais ou menos no século XVIII, as pessoas morrem muito cedo. Entre 30 e 40 anos, o povo estava morrendo, porque pega alguma doença, os dentes, mesmo dos reis, eram dentes estragados, cariados, porque nessa época aí a saúde está, a medicina está caminhando, apesar de que os egípcios já eram os bambambãs, mas o mundo era muito mais cheio de gente, a coisa era mais difícil. Pode passar a parte para dar tempo, né? A gente vai para o Renascimento.
mais ou menos entre o século XIV e o século XVI, porque o século XVI a gente já tem um choque entre o Renascimento e o Barroco. Vocês verão o Renascimento e o Barroco o ano que vem. Mas aí vocês estão vendo que as mulheres já são corpulentas, têm as roupas muito mais bonitas, por quê? Porque aí as coisas, os tecidos, os aviamentos já vêm todos da Índia e da China, que estão bem mais avançados do que a Europa nessa época. Então, o que, que vai acontecer? As mulheres têm que mostrar que elas são saudáveis. E como é que se mostra que são saudáveis? Ó, através da gordurinha, muita carne, anca. A anca não aparece porque os vestidos são muito bufantes, mas essa parte aqui toda tem que ser mostrar saúde. E elas vão mostrar a saúde através do rostinho gordinho. Nessa época aqui, ainda não tem o pó de arroz e nem o carmim, que seria o nosso blush. Então, o que, que elas têm que fazer? Elas têm que apertar. Isso é uma prática até o final do século XIX, em algumas sociedades, de apertar o rosto, se estapear todinho. Para quê? Para mostrar que o rosto, a maçã do rosto está vermelhinha e que você é saudável. Uma coisa legal dessa época, para a gente saber quem é solteiro e quem é casado, é esse estilo de cabelo. A senhora do slide do lado esquerdo, ela é uma senhora casada. Por quê? Porque ela tem o cabelo semi-solto, o cabelo dela não está todo solto, ou teria que estar todo solto para mostrar que ela era casada. Então, essa coisa de ser casado vai influenciar no seu casamento, no seu penteado. Então, se ela está com ele semi-preso ou se está com ele todo solto, ela é casada, está disponível. A do lado direito já é uma dama, é uma senhorita, ela é solteira. Então, ela vai apresentar o cabelo já preso, florido, com enfeites, com adornos, mas o cabelo sempre preso. Porém, também cheinha, gordinha, porque se ela fosse apresentada para algum lorde, para algum senhor, ela tinha que estar saudável. É dessa época o problema da sobrancelha raspada. Eu falei na outra live com os meninos que eu não tenho certeza, mas me parece que quem raspava a sobrancelha eram as senhoras casadas, mas eu não tenho certeza. Fiz uma piada também falando que talvez elas tirassem a sobrancelha para o piolho não cair e o pretendente ver, porque essa aqui, do lado direito aqui, a solteira, ela tem sobrancelha. Passa o próximo, Patrícia. Próximo slide. Mas a dama de arminho, ela não tem sobrancelha, ela tem uma cianinha que passa por cima da sobrancelha e outra que passa mais acima. A Mona Lisa só tem esse véuzinho na parte de cima, e a gente vê que isso aqui dela está meio inchadinho, porque ela não tem sobrancelha. Então, pode ser que, para o piolho não cair daqui para cá, ela raspasse a sobrancelha, né? Mas é só uma piadinha. Bom, ainda é Renascimento, Mona Lisa gordinha, olha a mãozinha dela rechuchudinha. Dizem que a Dama de Arminho, que é uma obra de Leonardo da Vinci, ele desenhou a própria mão do Salai, que era um discípulo dele, porque é uma mão, se vocês observarem, é uma mão masculina. Então, ele usou uma mão comprida masculina para fazer a imagem da Dama de Arminho, porque essa mão não combina com o resto da figura. Tá? Isso também é só mesmo uma curiosidade, porque a mão da Mona Lisa é gordinha, mão feminina. A mão da Dama de Arminho já não é desse jeito. Então, no Renascimento, o que vai acontecer também lá pelo Barroco afora, esse padrão de beleza rechonchudinho, de gordinho, de bochechinha vermelhinha, para mostrar que você tem saúde, muito diferente dos dias atuais. Pode passar, Paty. E o homem? Como é que o homem vai se apresentar nesse período? Com cabelo comprido, cabelo largo, que eles chamam de cabelo largo, barba. Essa barba aí que os meninos devem estar doidos para que ela cresça logo, para ficar bem cheiona, né? Então, essa barba, gente, ela vai acompanhar a estética masculina durante muito tempo, até o início do século XX. Na realidade, eu acho que a barba ela só vai sair mesmo lá pelo 1970, alguma coisa por aí, tá? A barba vai acompanhar o homem e agora voltou com tudo, né, com força novamente.
Mas o rapazinho que aparece na imagem do lado direito, como ele ainda é jovenzinho, a barbicha dele está crescendo aqui através da costeleta, mas o cabelo dele já está comprido. Os dois outros, que já são senhores, entre 30 e 40 anos, o cabelo é mais comprido e cacheado. Eu acho que esse moço aqui do lado esquerdo, ele lembra muito a imagem fake que se faz de Jesus Cristo, né, Patrícia? Lembra Até mesmo. a posição que ele segura aqui, né? Mas ele não é uma reprodução de Jesus Cristo, mas é porque se Lembra, baseou né? muito nessas imagens, mais lembra. E o do meio é um conde, isso aí eu sei porque eu li sobre essa imagem, mas todos de barba e de cabelos longos. Aí agora a gente vai para o barroco. E o barroco, ele vai começar no final, vocês verão ano que vem também, no final do século XVI, é aquela mistura do Renascimento indo para o Barroco. Então, essa coisa do fundo escuro é a característica do período Barroco. O ano que vem a gente vai ver isso, se Deus quiser. Mas continua o mesmo padrão de beleza. A mulher tem que ser gordinha. A moça com brinco de pérola, ela não está gordinha, porque essa imagem foi espichada. Na hora que eu copiei, eu espichei para ela caber aí. Mas ela também tem um rosto bem redondinho. Mas vocês verão isso nessa mulher que é muito feia. Eu não posso olhar para ela que me dá vontade de Toda rir. vez você fala isso comigo. Não é? Mas ela é muito feia, tadinha. Ela pode ser nobre, pode ser rainha, pode ser princesa, mas ela é feia. Mas ela tem uma coisa que para essa época é o show de bola. Gordinha, rostinho, igual de diabazinha, cheinho. E olha como que o artista que vai retratar, que se eu não me engano foi Goya, ele passa blush, ela passa um pouco de vermelho aqui na bochecha dela. Essa do meio, que também é de Goya, não, a de cima acho que é Rembrandt. A do meio, que deve ser uma obra de Goya, ela também já tem o rosto mais afilado, porque o preto faz isso com a gente. As meninas devem saber, né? Mas ela também já tem a bochechinha mais avermelhada. E a coleguinha aí do lado direito, gorduchinha, é uma moça, né? O cabelinho tá preso. Ah, essa senhora aí de cima, gente, olha, essa tiara que ela tem no cabelo e esse medalhão que vem aqui, isso significa que ela ou é rainha ou é princesa, ela é assim do alto escalão da nobreza. E a coleguinha de baixo é uma dama também, porque ela está com o cabelo preso, bem o rostinho bem redondo, mostrando que ela é bem saudável, porque ela é bem gordinha. Pode passar, Paty. Aí a gente vai ver os homens do barroco. O que, que acontece no barroco? O homem, ele corta o cabelo, mas ele continua com a barba. Então, para aqueles que têm o cabelo mais curto, eles vão usar como Rembrandt essa imagem do meio, que essa imagem do meio é do artista Rembrandt, esse que está com a paleta na mão, e o Rembrandt dá uma picotada no cabelo dele, tá? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter o cabelo um pouco mais curto, picotado, que é o que acontece com o rapazinho que está do lado direito, que vai usar esse cabelinho Chanel, que no início do século XX é a garçom que chama, a mulher também vai usar esse cabelo meio de homem, assim, curtinho, e os outros, eles têm o cabelo bem mais curto, mas permanece a história da barba, porque a gente vai ver mais na frente que essa barba também significa poder, tá? Arthur vai ficar lindo se ficar desse jeito, pode Vai, passar, vai, né? vai voltar sim para a escola. Isso. Aí a gente vai chegar no Rococó, que vocês vão estudar no final do ano que vem. O Rococó já é final do século XVIII, Revolução Francesa, vocês vão ver isso tudo lá. Aí eu falo, em todas as lives eu falei a mesma coisa. Eu queria ter vivido nesta época, né? Aí no começo do século XX, para usar essas roupas, meninas, olha que coisa linda. A mulher toda bonita, a mulher com espartilho, peito bufando aqui para cima, a cinturinha fininha, essas roupas maravilhosas. Aí um menino na outra aula perguntou bem assim: e você ia ter dinheiro para comprar? Porque se eu fosse professora, não. Mas se eu tivesse nascido na nobreza, com certeza eu ia andar desse jeito, tá, gente? Porque eu acho muito bonito. E se vocês observarem, é o espartilho, a parada da cintura é o espartilho. As mulheres seguravam, as camas tinham dossel, aqueles quatro pilares, né, com aquele véu por cima,
aquele pano, elas seguravam ali naquele mastro e as aias, né, as amas, apertavam, puxavam as tiras aqui atrás, até ela ficar pequenininha. A Patrícia falou que foi no casamento que a noiva se apertou tanto assim, E agora, desmaiou. recentemente, que ela desmaiou. Então, as mulheres desmaiavam, tá? No meio das danças das cortes, elas desmaiavam por causa dessa coisa de prender muito o diafragma e o pulmão, ficar muito pressionado. E agora, o material que se Não usava sei aqui, não. gente, ele usava cetim, algodão, renda, porque nessa época, se vocês observarem essas roupas aí, a de Madame Pompidou seria a do Tila, de Luís XIV, né? Até aprendi que agora é Luís XIV. Ela era amante do rei Luís XIV da França, mas ela era uma mulher muito sábia, então ela estava sempre envolvida com escritores, com poetas. Olha a suntuosidade da roupa dessa mulher. E esses tecidos vêm todos da Índia, tá, gente? Então, da Europa, por isso que o pessoal da classe mais pobre não tinha acesso a esses tecidos, porque isso eram tecidos importados, vinham todos do Oriente, e a gente está aqui, está no Ocidente. Mas aí, voltando aqui para a senhora do lado esquerdo, olha como ela já tem o rosto avermelhadinho. Aqui, gente, o pó de arroz já existe, soca-se o arroz, e isso veio lá também do Oriente, né, da China, o pó de arroz da Ásia, e ela vai passar o pó de arroz no rosto e depois o carmim, que seria o pó de arroz aglutinado com um pigmento avermelhado para dar esse aspecto de cor. Então, ela já tem a pele toda branca, alva, né, que os poetas lá em literatura vão falar dessa brancura, elas não pegam sol para não ficar cheio de mancha, igual a gente faz hoje, né? Mas elas, quando elas têm alguma manchinha, elas passam o pó de arroz e passam aqui o carmim. Então, o glamour das duas, que estão do lado esquerdo e do lado direito, e essa senhorita mais angelical, que provavelmente deve ser uma menina entre seus 13 e seus 17 anos, já com essa coisa de candura e com essa pele mais alva. Então, isso seria a tendência, o padrão de beleza nessa época. Vamos lá, Patrícia, para a gente adiantar mais, né? O homem, lá no Rococó, ele também vai ser muito elegante, ele vai usar a calça até o meio da canela, ou até abaixo do joelho. Nós temos aí Luís XIV, volta, Paty, no homem lá. O Luís XIV, esse rei que está aí do lado direito, o homem corta o cabelo, mas começa a usar peruca. E tira a barba, tá? Só vai voltar essa história da barba agora lá no início do século XX. Então, ele tira a barba porque ele vai usar pintura. Esse senhor do meio, de cinza, ele está, além de com a peruca, ele ainda está de batom e de pó de arroz no rosto. E o Luís XIV, que eu estava falando no começo, ele vai usar essa peruca com esse ninho de passarinho aí para cima para mostrar que ele é mais alto. Todos os Luíses, eles eram baixinhos. Então, o que o Luís XIV faz? Ele inventa de usar salto alto. E quando o rei inventa uma coisa, todo mundo usa, tá, gente? Então, o Luís XIV está de salto, ele está com a peruca mais alta, porque normalmente eles usam a peruca presa aqui atrás, faz esses rolos aqui do lado, mas o Luís XIV não, ele deixa solto para poder parecer que ele é mais alto. Olha a finesse desses tecidos, são tecidos brocados, são tecidos muito finos, que só mesmo a corte que poderia usar. Pode passar, Paty. A gente vai ver agora o neoclassicismo. A mulher, vou falar do neoclassicismo para depois a gente falar de Maria Antonieta, que vem do Rococó até mais ou menos o neoclassicismo, que vai até final do século XVIII. O neoclassicismo pega o final do século XVIII, meados do século XIX. Se vocês olharem, a mulher do lado direito, ela já está com um vestido mais estampado, floral. Então, essa coisa do vestido floral, sinal que ela é mais emancipada, ela tem mais liberdade. Então, ela já pode usar uma coisa que não seja tão sóbria igual a senhora do lado esquerdo. Ela já pode usar uma coisa mais alegre. Então, gente, já é a mulher se emancipando, já é a gente mostrando aqui nós viemos ao mundo. Mas a coisa da gordurinha, ó, ela já não tem mais o peito tão estufado, ela já não usa mais tanto espartilho,
mas ela volta aos padrões do Renascimento e do Barroco. Ela já tem que mostrar que ela é gordinha, porque ela é forte, ela tem saúde, porque nessa época aqui, gente, é também época de muita doença, tá? Mas então, e muito piolho, muita tuberculose, século XVIII, XIX, século XX, tuberculose matou muita gente, então ela tem que mostrar que ela veio, que ela está saudável, tá bom? Pode passar, Paty. Essa é uma cena do filme de Maria Antonieta, que isso é lá do Rococó, porque as damas, quando elas vão para as festas, para os bailes, elas usam ainda, além de tudo, volta, elas usam, além de tudo, uma armadura aqui, do lado direito para o lado esquerdo, para o vestido ficar aberto, para mostrar mais elegância. E vocês estão vendo que do lado esquerdo tem uma senhora de leque? Eu lendo sobre Versalhes, eu descobri que esse povo não gostava de tomar banho e eles usavam esse leque exatamente para espantar o fedor. E como eles usavam muito perfume, quando eles se abanavam, iam exalar o cheiro do perfume por todo o ambiente. E as pessoas não iam saber que por trás disso aí tudo era um mês sem banho, né? A gente vê muito nisso nesses filmes que a gente assiste e nessa novela das 6, que mostra essa coisa toda do povo não gostar de tomar banho. Não é nem que não gostava, né, gente? Era mais difícil, né? Mas olha só a roupinha aí do companheiro de Maria Antonieta. Acho que, na realidade, ele não é o rei. Ele é só o pajem que segue, que acompanha a rainha. E esse nome pajem é exatamente da roupinha, não sei se vocês já foram pajem de alguma noiva, e exatamente essa roupinha que vocês usariam se vocês fossem pajem. Ou se vocês já foram em algum casamento. Arthur, você fica lindo assim, com essa meiona até o meio do joelho, com essa calça que amarra abaixo do joelho, que é o top do top da moda dessa época. Bom, vamos lá, Paty. Pode passar? Pode passar para frente. Aí o impressionismo muda tudo. A mulher continua passando o carmim no rosto, mas agora é uma questão mais para ficar, para dar ideia de saúde sempre, tá? Mas aí já vira um costume e a roupa volta a ser enxuta igual da Idade Média. Nós temos do lado direito as duas filhas de Renoir tocando ao piano e do lado esquerdo Madame Monet. Monet não, Madame Manet, mulher de Eduardo Manet, que são dois grandes artistas, e no meio uma outra senhora representando o impressionismo, porém já com mais glamour, que ela está indo para um baile, para um casamento, para uma festa. Mas no dia a dia a roupa volta a ser enxuta, aquela igual da Idade Média, aquela coisa sem muito enchimento, sem anágua, sem essas coisas assim. Pode passar. A gente já está chegando no século XX. No início do século XX, a mulher formosa, né, a mulher que quer posar para um quadro ou para uma fotografia, que nessa época já tem fotografia, ela vai colocar o espartilho, essa senhora do meio está de espartilho, presinho, só que o colo já está mais tapado, a mulher ela já não mostra mais tanto colo igual às anteriores. E do lado esquerdo, uma fotografia onde mostram duas senhoras produzidas para foto ou para um casamento. Aí acaba, isso ainda, as duas do lado esquerdo ainda é final do século XIX. Século XX, 1920, Coco Chanel, o maior estilista de todos os tempos, faz uma revolução e coloca a mulher de tailleur, tá? Para ser de Coco Chanel mesmo, isso aqui faltou um monte de colares de pele. Mas o que a mulher vai colocar? Saia lápis, comprida até o tornozelo, e esse blazerzinho acinturado, e isso vai ser chamado de tailleur, esse conjunto. Lógico que eles são duas modelos passando na passarela. No dia a dia elas andavam assim também, com esse chapelão desse mesmo jeito. A Rainha Elizabeth até hoje anda desse jeito, né? Mas ela pode. E isso daí é a moda ficando mais enxuta, com menos detalhe, mas a mulher nessa época, pode passar o próximo, a mulher nessa época aí, ela já vai usar pantalona, tá? Ela vai começar a se rebelar contra o mandatarismo do homem e ela vai usar pantalona. Aqui são os senhores do início do século XX,
de cartola, de bengala, de casaca e a barba que volta. Só que aqui a barba volta para quê? Para mostrar que ele tem o poder. Então são os coronéis, tá? Esses coronéis, eles não têm patente militar, eles têm esse título de coronel porque eles são os antigos senhores de engenho, que agora eles serão o quê? Eles serão os donos de fazenda e vão ser chamados de coronéis. Pode passar a parte. E aí, gente, nós temos a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral, que eu coloquei assim só porque elas são duas mulheres brasileiras que se rebelaram contra todo esse padrão que era imposto, que a mulher tem que ficar dentro de casa, que a mulher não podia pintar, elas são as primeiras grandes pintoras brasileiras, e elas vão se rebelando contra os pais, depois contra os maridos. Para vocês terem ideia, a Anita Malfatti, a do lado direito, ela nunca nem casou, porque ela falou que o homem jamais mandaria nela. Tá? E a Tarsila do Amaral foi esposa do Oswald de Andrade, que colocou-lhe um belo de um chifre nela, mas ela deu-lhe um pezão no traseiro e falou assim, não, não preciso de você para nada. Então, são os dois grandes nomes da década de 20 do século 20 para nós. Pode passar, Paty. Temos 5 minutos. Aí a gente vai para meados do século 20. Começa a se ter um padrão de beleza imposto pelos americanos, porque aparece a Miss América e a Miss Universo. A mulher tem que ter um certo tamanho de busto, tamanho de quadril. E no cinema, lá em Hollywood, Dona Marilyn Monroe e seu Rock Hudson, que começa a impor novamente os padrões de beleza que vão nos levar mais tarde para a academia e nos remete às belezas do século, da idade da Grécia Antiga. Pode passar, Paty. Mas aí, no início do século XXI, graças a Deus, tem a dona Gisele, que é a nossa representante de beleza, que a mulher não precisa ser marombada, ela tem que ser alta, esguia, né, magra, para ser modelo, que seria o padrão de beleza que toda mulher queria ter no início do século XXI, e o padrão de beleza do Giannichini. Isso, gente, estou falando assim, dos anos 2000, de 1990, até mais ou menos 2005, 2010. Esses seriam os nossos padrões. Estão vendo que o Giannichini, ele é modelo, mas ele não tem barriguinha de tanquinho. Então, graças a Deus, ele é um homem normal, é um homem que a gente pode pegar e ter carninha, né? Porque se os homens lá do Barroco, do Renascimento, gostavam de carninha, a gente também. Mas aí a gente chega agora, no final agora, pode passar, Patrícia. Esse é a atualidade. E, gente, isso não é só no Brasil, não, porque na outra aula, em alguns lugares do mundo. Sim, em alguns lugares do mundo, não, eles não endeusam isso daí. Mas isso é um padrão na atualidade no mundo inteiro, que seria essa coleguinha aí, a mulher do Belo, Graciane, né, que eu não lembro, e o senhor do lado de cá. Mas isso, Patrícia vai falar na próxima aula, isso não é saudável, gente. Alguns meninos e alguns rapazes, para chegar nesse corpo aí, o que toma de anabolizante, de um monte de porcariada, e ela também, a bunda dessa mulher aí, me desculpe, as nádegas dessa senhora, é tudo artificial, né? O peito também. Então, é um tipo de padrão de beleza que não é aconselhável, e isso a gente vai ver na próxima aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Bom recesso, bom descanso. Estamos juntos em agosto, se Deus quiser. Beijão, gente. Adoro falar para vocês. Muito. Vocês sabem disso, já foi. Seu áudio está desligado.